Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula vai ser gravada e hoje a gente tem um tema muito bacana que a gente vai trocar ideia, que é sobre os átomos. Tudo que vocês imaginarem, que passarem na cabeça de vocês é composto por átomos. Tudo tem átomo. Inclusive, o que você está vestindo agora tem átomo, o cachorro tem átomo, o universo tem átomo, as estrelas têm átomo, a sua meia velha tem átomo, um chinelo tem átomo, a sua casa tem átomo, tudo tem átomo. Tudo é composto por átomo. Tudo que for matéria vai ter átomos, tá? Mas o que é o átomo, né? Então, muitas pessoas, muitos filósofos, muitos estudiosos já sabiam que existiam coisas dentro das substâncias, dentro das estruturas sólidas, gasosas, líquidas, alguma coisa que compunha ali que era indivisível, que era a menor partícula do mundo. Já se especulava muito antes da gente conseguir observar essas estruturas, né? Até hoje a gente não consegue observar. Nem o mais potente microscópio do mundo vai conseguir enxergar o átomo como ele é hoje. Então, todos os modelos que existem até hoje são só suposições, são só ideias de como seria na realidade, né? Então, os filósofos antigos já traziam essa ideia e só lá no ano de 1800 e pouco que começou a trazer algumas sugestões de como seria o átomo, ok? Bom, o primeiro maluco que virou assim e falou, olha, eu vou estudar o átomo, foi esse cara aqui, o Dalton. Ele já era um cientista bem famoso na época, e ele já estudava as partículas em si, né, e gostava de coisas muito pequenas. Então, ele sugeriu que existia lá na matéria, em alguma substância sólida, líquida, gasosa, alguma coisa muito pequena que era indivisível. Se eu dividisse, partisse tudo em vários pedacinhos, eu ia chegar num limite algum dia que eu não ia conseguir dividir mais, que é esse modelo atômico de Dalton. Ele imaginava que o átomo era como se fosse uma bola de sinuca, sabe? Aquelas bolas bem maciça, dura, né? Só que infinitamente menor, né? Então ele falava que todas as matérias, né, a matéria do mundo, todas as substâncias, era formado por mini bolinhas de bilhar, né? Todo o nosso corpo, qualquer coisa que você imaginar que seja matéria, era formado por mini bolinhas de bilhar maciças, né? Que seriam indestrutíveis, que a gente não conseguiria dividir em hipótese alguma, ok? Todas essas substâncias, essa matéria compunha, todos os átomos compunham essa matéria, eles não sofriam nenhuma alteração química, física, nem nada. Se eu botasse fogo, esse átomo ficaria do mesmo jeito. Se eu incendiasse, se eu gaseificasse tudo, ia ficar do mesmo jeito, né? Então ele não ia se alterar, né, em termos químicos, biológicos ou físicos. Os átomos se mantinham, né? Então qualquer coisa que eu alterava ali nesse sistema, seja com calor, seja com pressão, temperatura, etc., os átomos se mantinham, as moléculas apenas se reorganizavam, né? Então isso lá em 1800 e pouquinho, 1808, se não me engano, né? O material de vocês fala aqui em algum momento, 1808, olha que interessante, ele propôs essa explicação ele deu essa propriedade para a matéria, né? Então, é o que a gente conhece como modelo atômico de Dalton, o modelo da bola de bilhar. Passou-se alguns anos, uns 80 anos depois, por aí, lá em 1887, outro maluco que também estudava os átomos e queria saber um pouco mais da matéria, ele conseguiu observar que tinha estruturas positivas e negativas, tinha alguma coisa ali de eletromagnetismo, e ele falou, opa, tem alguma coisa negativa nesse átomo, né? Então, o átomo não é só essa bola maciça que o meu colega Dalton falava lá atrás. Tem alguma coisa ali que atrai, né? Eletrostaticamente falando, né? Então, ele chamou a carga elétrica de negativa. Então, ali naquela época, já sabia que se tem alguma coisa negativa, automaticamente tem alguma coisa positiva para dar aquele equilíbrio, né, não? Então, esse equilíbrio, ele falou que a parte positiva
do negócio era o resto do átomo inteiro. Então, a parte negativa seria os elétrons e o resto do átomo inteiro era negativo. Então, o Thomson, J.J. Thomson, foi conhecido como pai do elétron. Ele sugeriu a ideia do elétron, embora ele nunca tenha visto um elétron na vida, né? Ele sugeriu a ideia e o nome pegou e a ideia perpetuou até os dias de hoje. Então, esse cara foi muito importante. Ele trouxe muita revolução para a ideia dos átomos, certo? Continuando, né, ele descobriu que Dalton estava certo, né? Ela seria a mínima partícula possível, né? O átomo seria a mínima partícula possível da matéria, certo? Só que, com o diferencial, tem uma parte do elétron, ou seja, o elétron tem parte do átomo tem as suas partes, né? Tem sua subdivisão. Então, um é elétron, o outro é essa parte positiva, que mais tarde a gente conheceu como próton, né? Então, o átomo tem pelo menos mais dois pedaços. Então, ele não é tão indivisível assim, né? Então, eu tenho duas partes que eu consigo separá-las. Então, ele conseguiu complementar a ideia de Dalton 80 anos depois, entende? Então, foi muito importante essa descoberta do Thomson. Pouco tempo depois, Rutherford, amigo também de Thomson, né, de J.J. Thomson, ele foi, né, estudar um pouco mais a fundo a respeito disso, né? Ele percebeu que essa parte positiva era como se fosse o núcleo do átomo, né? Era a parte mais interna do átomo. E essas cargas negativas ficavam orbitando essa parte positiva. Então, aí sim a gente começou a ter a ideia do próton mesmo, né? E esse próton é muito importante porque ele que vai dar a mobilidade ali dos elétrons. Os elétrons vão estar circulando em volta deles ali de uma maneira muito peculiar, né? Então, a partir disso, ele afirmou que o átomo era nucleado e sua parte positiva se concentrava num volume muito pequeno. Então, ele caiu por terra toda essa ideia de que era aquela bola maciça que os outros pesquisadores trouxeram, ok? E também ele propôs um outro nome, né? Um modelo planetário, né? Eu acabei não falando no anterior, esse aqui é a bola de bilhar, né? Esse daqui, né, a gente chama de pudim de passas, parece que é um pudim todo molengo, né? Assim, uma bola um pouco mais maciça, mais ou menos maciça, com um monte de bolinhas aqui. Essas bolinhas seriam os elétrons e como se fossem as passas também, né? Também chama de pudim de passas. E aqui o modelo planetário, que parece os planetas orbitando o sistema solar, por exemplo, né? Então cada um tem os seus nomes bonitinhos, certo? Mais um tempo se passou e outro pesquisador veio complementar a ideia de Rutherford. Ele falou assim: poxa, esse cara aqui, Rutherford, é muito inteligente. Ele conseguiu descobrir coisas que ninguém tinha descoberto. Deixa eu estudar isso aqui melhor. Então ele foi, estudou e aperfeiçoou ainda mais a ideia do sistema planetário de Rutherford. Então o Bohr, né, que é esse camarada aqui, o Bohr, pouco tempo depois, ele viu que Rutherford estava certo que existem os elétrons orbitando o núcleo, só que ele complementou um pouco mais. Então, esse modelo, né, ele é praticamente o atual. Esses elétrons não giram ao acaso, eles não estão girando igual uma barata tonta ali do lado dos prótons, não. Eles descrevem umas órbitas determinadas. É como se fosse o sistema solar mesmo, o movimento de rotação e translação da Terra. Olha só que bizarro, né? Então, o átomo é incrivelmente menor, né, do que se imaginava. Achava que ele era um pouquinho maior, mas depois ele viu que ele é incrivelmente menor. E mesmo assim, existe uma parte bem vazia do átomo. Os elétrons orbitam de uma região muito afastada do próton, né, por causa dessa diferença de atração mesmo do positivo para o negativo. Então tem um vácuozinho ali entre os dois, né? Outra coisa é que existe uma
corrente elétrica, como podemos dizer assim, né? Existe uma eletricidade que passa entre o átomo, se ele pula de uma camada para outra. Essa imagem aqui mostra muito bem isso, traz muito a ideia de camadas, né? Então, esses elétrons ele pode pular de uma camada para outra tranquilamente. Mas quando isso acontece, gasta-se energia, troca-se energia. Há uma diferença de energia ali, e essa energia é muito importante para todos os elementos que compõem a nossa natureza, né? Então, quando o elétron salta de uma órbita para outra, olha que interessante, a gente tem a luz, por exemplo. Olha, a luz que está aqui me iluminando, ó. O que está acontecendo aqui? Opa, até pulei aqui os slides. É um elétron pulando de uma órbita para outra, ok? Então, é basicamente isso a aula de hoje. Eu trouxe os modelos atômicos, a diferença de cada um deles e como que sucedeu a evolução de cada um deles, tá bom? Cada vez que vem trazendo um modelo atômico, vai se evoluindo. É muito difícil você afirmar o que é uma coisa e o que é outra, porque trazendo essa ideia de que o átomo é muito pequeno, ninguém conseguiu ver o átomo, né, do jeito que ele é de verdade, pelo fato dele ser muito pequeno, então é muito difícil a ciência trazer e afirmar é isso, é aquilo, mas a gente chegou bem próximo com esse modelo de Rutherford-Bohr, tá bem? Então a gente conseguiu entender muitos mecanismos, né? Tanto é que a tecnologia avançou demais depois de conhecer um pouco isso, e até hoje a gente consegue extrapolar muitas coisas através de modelos como esse, tá bem? Aí nós temos as atividades que vocês vão fazer junto comigo. Vamos realizar as nossas atividades, né? A primeira aqui, no fim do século XIX, hein, pessoal? Estão sabendo ler número romano, né? Começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Já em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas por um inglês de nome, né? Se você viu o material anterior, se você prestou atenção no que eu falei, o inglês que ele está se referindo é o J. J. Thomson, ok? Então, 1897, ele fala aqui bem bonitinho, né? Thomson trouxe essa ideia, ok? Então, colocamos aqui, ó, 1897, né? Thomson é o rapaz que traz a ideia de que o átomo não era a menor partícula da matéria, né? Então, qual que seria a menor? O elétron, né? O elétron seria a menor. Tranquilo essa número 1. A número 2 também está na mesma pegada, né? O átomo, na visão de Thomson, o mesmo cara que propôs essa ideia, ou melhor, o átomo possui níveis e subníveis de energia, né? Será que ele possui? Possui cargas positivas e negativas, núcleo e eletrosfera, grandes espaços vazios e orbitais. Então, ele é o primeiro a trazer a ideia de que o átomo tem essa sua divisibilidade, né? Então, ele tem negativo e positivo, elétron e próton. Então, o primeiro que trouxe essa ideia, o Thomson. Ele não falou de níveis de energia, ele não falou de eletrosfera, que é todo aqueles elétrons que ficam em volta ali, ele não falou de camadas de energia, espaços vazios, né? Aquele vácuo que existe entre o próton e o elétron, não falou nada disso, muito menos de orbitais. Então, a única coisa que ele trouxe de inovador foi as cargas positivas e negativas, tá bom? Então, essa questão é muito bacana, muito boa. O átomo de Rutherford, lá no número 3, em 1911, foi comparado ao sistema planetário. Agora começa a complicar, hein? O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera. O Sol e a eletrosfera representam os planetas. Okay? A eletrosfera é a região do átomo que contém partículas de carga negativa. A eletrosfera contém partículas de carga positiva. Contém nêutrons. Contém praticamente toda a massa do átomo ou contém prótons e nêutrons. Né? Então, o que a gente tem que pensar aqui? Ele está falando da eletrosfera.
A eletrosfera é onde tem os elétrons. A esfera dos elétrons. Os elétrons estão rodeando ali o próton, né? Rodeando o núcleo do átomo. Então, os elétrons, a gente já colocou na cabeça que os elétrons são carga negativa. Então, contém partículas de carga negativa. Esse aqui são os elétrons. Então, só pode ser a letra A. Na número 4, a número 4 ela é bem inteligente também. Olha, as afirmativas, ou melhor, essa número 4 requer que você tenha lido o material ali de cima, hein? Então, vamos lá. Eu não expliquei totalmente o material ali de cima, porque vocês têm que dar uma olhada lá, ok? Dão uma olhada e façam a questão. Vou ajudar vocês a construírem aqui junto comigo. As afirmativas a seguir descrevem estudos sobre modelos atômicos, realizados por Niels Bohr, camarada lá, Bohr, né? John Dalton e Ernest Rutherford, certo? Então, ele colocou 3 situações aqui, 3 afirmativas. Partículas alfa foram desviadas de seu trajeto devido à repulsão que o núcleo denso e a carga positiva do metal exerceram. Então, olha só. Então, como é que foi esse experimento? O maluco botou uma placa de metal, acho que era de ouro, né, que é um metal, essa placa fininha de ouro, e começou a disparar partículas alfa ali sobre essa chapa de ouro. Ele percebeu que do outro lado, né, essas partículas alfa atingiu o outro lado. Ele colocou tipo uma folha de papel do outro lado e conseguiu atingir. A maioria das partículas alfa conseguia passar. Algumas não passavam. Significa que bateu em alguma coisa ali e voltou, né? Tipo, opa, não está batendo, não está passando. Alguma coisa tem ali que está atrapalhando. Então é o que ele descobriu o átomo dessa maneira, né? Ele descobriu essas partículas, né? Mini partículas da matéria dessa forma. É como se eu, por exemplo, tenho uma janela aqui. Aí eu pego uma pedrinha, pego 1000 pedrinhas e nessa janela eu coloco só um fiozinho de barbante. Eu vou pegar essas 1000 pedrinhas e vou jogar na janela assim, lá para fora. Vou contar quantas vezes eu acerto o barbante. Provavelmente eu vou acertar muito pouco, né? Porque o barbante é muito fininho. E a placa ali, ó, a placa de ouro, né? A abertura da janela é muito maior. Então é basicamente isso que ele fez. As partículas de alfa que ele foi disparando ali, ó, justamente é como se fosse um raio-x, tá, gente? Partícula alfa é como se fosse aquelas máquinas de raio-x. E ele foi disparando na placa de ouro. E algumas passaram, outras não. Essas outras não seria como se fosse esse fiozinho de barbante que a pedrinha acaba acertando. Entende? A ideia é mais ou menos essa. Então, quem que trouxe essa ideia foi justamente o Rutherford. Foi ele que fez esse rolê aqui, ó. Físico neozelandês que colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma câmara metálica e seu objetivo foi analisar a trajetória dessas partículas alfa a partir do obstáculo criado, né? Nesse ensaio, observou-se que uma das partículas ficaram totalmente bloqueadas e outras partículas não eram afetadas, ultrapassava a folha sofrendo alguns desvios, né? Então, de acordo com isso, com essas observações, podia ser explicado as forças de repulsão elétrica entre as partículas. Então, o positivo e o negativo estavam, né, brigando entre si ali com as partículas alfa, e por isso que faziam esses desvios totais. Entende, mais ou menos? Então, foi o Rutherford que colocou. Então, começa com Rutherford, só pode ser letra B ou D, e depois, na número 2 aqui, os átomos são esferas indivisíveis e permanentes. Só disso já dá para saber que é o Dalton, lá na bola de bilhar, né? E ele ainda coloca: de um elemento são idênticos em todas as suas propriedades. Átomos de elementos diferentes possuem propriedades diferentes. Ok? Então, quem trouxe essa ideia foi o primeiro lá, foi o Dalton. Então, Rutherford, Dalton, e a 3 só pode ser o Bohr,
que os elétrons movem-se em órbitas, né? Então, ele colocou as órbitas em torno de um núcleo sem perder ou ganhar energia. Então, se ele está na mesma órbita, né, na mesma sequência orbital, ele não vai ganhar nem perder energia. Ele não vai emitir luz nem nada, né? Aquela ideia que eu tinha trazido para vocês. E para a gente finalizar, número 5, a número 5 também é muito bacana, de uma universidade, todas as outras foram de universidades também, né? Essa daqui da PUC, essa daqui da ETFSP, e assim por diante. Então, a número 5, de acordo com o modelo de Bohr, olha o Bohr aí de novo, elétrons giram ao redor do núcleo em órbitas específicas, tais como os planetas giram em órbitas específicas ao redor do Sol, aquele comparativo com o planeta Terra, com o sistema solar. Diferentemente dos planetas, os elétrons saltam de uma órbita para outra, né? De uma específica para outra, né? Ganhando ou perdendo energia. Então, para ele fazer isso, ele tem que ganhar ou perder energia. Então, olha só. Então, se ele está numa órbita mais próxima do núcleo e ele quer ir para uma órbita mais distante, é mais fácil isso acontecer, né? Porque ele está se afastando de algo positivo. Se ele estiver aproximando, é um pouco mais difícil. Então, ele vai absorvendo energia quanto mais ele vai se afastando do núcleo. E quanto mais ele chega perto do núcleo, mais energia ele tem que gastar. Concorda comigo? Porque é positivo com negativo, né? Então, tem que gastar energia até para chegar lá. Então, ele vai emitir energia, ok? Então, ele já coloca aqui as ideias. Qual das afirmativas abaixo está em discordância com o modelo proposto por Bohr? Então, qual alternativa abaixo está errada? É isso que ele quer saber, tá? Ao saltar de uma órbita mais próxima do núcleo para outra mais afastada, o elétron absorve energia. Então, ele vai absorver energia desse sistema todo aqui. Verdade, né? Quanto mais ele se afasta, mais energia ele tem que absorver. E, pelo contrário, né? Quanto mais ele se aproxima, o elétron vai emitindo energia, né? Então, ele vai soltando energia para todo lado, né? Ele não está absorvendo. Dentro de uma mesma órbita, o elétron se movimenta sem ganho ou perda. Então, exatamente, ele não vai perder nem ganhar, ele está na mesma órbita. O processo no qual o elétron absorve energia suficiente para escapar completamente do átomo é chamado de ionização. Exatamente. Ele é chamado de ionização. Ele deve ter falado em algum momento aqui no material que esse processo, ok? O material de vocês deve ter aqui na parte do Rutherford Bohr, né? Esse processo que o elétron absorve energia para escapar completamente do átomo é ionização. Então, ele precisa adquirir uma energia específica para ele mudar de elétron, tá? Olha, mudar de camada. Se ele vai subir ou se vai descer, ele precisa de uma quantidade certa de energia que ele vai emitir ou liberar. Emitir ou absorver, tá bem? E a letra E, acho que só pode ser ela, né? Todas as outras estavam certas. O modelo proposto é aplicado com êxito, né? Só funciona, digamos assim, em átomos de hidrogênio. Isso é uma mentira muito grande, né? Então, o modelo proposto é aplicado a todos os átomos que a gente conhece, a todos os elementos que a gente conhece, tá bem? Então, essa foi a semana 2 do PET 2, que a gente conseguiu discutir com bastante conteúdo interessante, trocar uma ideia bacana, falar um pouco de ciência, falar um pouco de átomo, é sempre muito bacana. Uma pena não estar junto com vocês para a gente discutir isso presencialmente, que é o que mais a gente quer nesse momento de pandemia. A gente quer vacina, a gente quer se vacinar, se encontrar com todo mundo. Então, já que a gente não consegue, a gente fica com as gravações, a gente fica com os momentos de aula online. Então, no mais, eu agradeço demais quem assistiu até agora e um grande abraço a todos vocês. Até a próxima.